Hoje nós vamos falar sobre uma data que é celebrada no dia 11 de outubro, uma data de conscientização, então, às pessoas com obesidade. Para debater esse assunto, tenho dois convidados presenciais comigo aqui nos estúdios, a nutricionista Clariana Colasso e o médico bariátrico Dr. Carlos Schiavon, também está conosco, só que de forma remota, Glenda Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Bem, doutor, vamos começar especificamente por uma curiosidade que o senhor me falava nos bastidores, sobre essa mudança do termo, né? Então, você me falava, olha, hoje nós evitamos falar de pessoas com obesidade, e sim pessoas obesas. Não, ao contrário. Perdão, pessoas, exato, porque é uma doença e não é um adjetivo, né? E é importante que essa cultura mude também. Isso, na verdade, assim, como obesidade e tudo que se relaciona à obesidade tem muito preconceito, muito estigma, tanto a própria doença como os tratamentos para a obesidade, a gente tem tentado conscientizar as pessoas que isso não é um adjetivo, quer dizer, não estou falando, você é linda, você é obesa. Não é isso, né? Então, a gente tem tentado conscientizar que são pessoas com obesidade, da mesma forma que são pessoas com diabetes ou com hipertensão. Então, esse é um trabalho de formiguinha que faz parte de todo o trabalho na luta contra a obesidade. Clariana, você que passou por todo esse processo também, curiosamente, né, assim como a Glenda, fala pra gente como você sente e o que você ouve no seu consultório. É realmente esse estigma existe e ter essa mudança no termo faz diferença para esse paciente? Eu acredito que faça, né? Hoje a gente vive nessas redes sociais essa questão da gordofobia e a gente precisa entender que a obesidade é um estado, né? É uma doença, mas pode ser revertida, né? Existe tratamento para isso. Então, como o Dr. Marcos falou muito bem, é em relação ao estado que ele está, mas ela pode reverter com um bom estilo de vida. Agora, é um processo lento, doloroso, obviamente, mas que traz muitos ganhos na qualidade de vida, né, doutor? A gente precisa sempre salientar isso, não é questão de estética, é sempre questão de saúde, principalmente pessoas que se submetem a esse tipo de cirurgia. Glenda, como foi esse processo para você, né? Conta pra gente, foram mais de, me perdoa se eu me engano no número, foram mais de 90 quilos perdidos? Isso mesmo, foram 96 quilos eliminados aí no total e eu pesava 174 quilos e já não andava mais, tinha muitas comorbidades associadas, uma qualidade de vida muito ruim. E esse processo foi um processo muito difícil até a conscientização da necessidade da cirurgia, porque eu achava que não era para mim, apesar de ter uma super obesidade, eu achava que a cirurgia não era um caso para mim, eu tinha muito medo, fui muito resistente, resisti por mais de 10 anos, e até que eu me conscientizei e chegou uma necessidade real, porque como eu parei de andar, eu tenho um problema na coluna, né? Tenho hérnia de disco e ela estava muito agravada. E o cirurgião ele falou assim, olha, é melhor que você procure uma equipe bariátrica, né? E busque a cirurgia inicialmente, perca peso para depois a gente buscar, né? Um outro tipo de tratamento e entender como que vai ser o tratamento da coluna em si. E foi quando eu comecei a buscar, né, o emagrecimento e o tratamento com a cirurgia bariátrica, com esse recurso. É uma ferramenta muito poderosa e que me ajudou, né, demais na eliminação de todos esses quilos e trouxe qualidade de vida, trouxe dignidade de volta, porque a pessoa com obesidade ela sofre muito e ela tem muitas lutas, né, com estigma, com preconceito, com várias situações que nos colocam numa posição muito ruim e muito difícil de lidar também. Doutor, esse é um caso clássico, né? Você vê, a Glenda relatou pra gente aqui uma série de problemas, de impactos que realmente essa obesidade trazia, então, para a saúde dela, realmente, né? E mesmo assim, ainda tem aqueles casos, né? Quando saber se essa cirurgia bariátrica é para você ou não? Né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, né, doutor? E tem muitos pacientes, por exemplo, que falam, não, eu prefiro engordar alguns quilos para me tornar apto para fazer essa cirurgia bariátrica, porque eu acho que a minha vida vai ser muito mais fácil, vou conseguir perder peso mais rápido, né? Quer dizer, como saber qual é esse limite, doutor?
Assim, hoje nós temos, graças a Deus, surgiram medicações que funcionam bastante bem para tratar a obesidade. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com essa conduta que você falou, quer dizer, ganhar mais peso para poder ficar apto à cirurgia. Não vejo isso com bons olhos, porque, lembrando, é uma doença e você vai agravar a doença para poder se submeter a um tratamento. Quer dizer, não tem muito sentido isso, apesar disso até ocorrer, né? A gente sabe que a cirurgia é reservada para as obesidades mais graves, por exemplo, no caso da Glenda, com certeza é o melhor tratamento que existe numa situação como esta. E a gente, objetivamente, facilmente de entender, a gente se baseia no índice de massa corporal, com todas as críticas que fazem ao IMC, mas de qualquer forma são os pacientes que têm obesidade grau 3, que seria acima de 40 de índice de massa corporal, ou acima de 35, quando associado com as comorbidades, né? Como a Glenda falou, diabetes, hipertensão, são várias comorbidades, né? Então, acho que essa conduta de ganhar peso para se submeter à cirurgia não é uma boa conduta, até porque hoje a gente tem como tratar também as obesidades menos severas de outras formas. Doutor, existe um limite até quantos pesos, até quantos quilos é indicado você perder de forma natural, ou com exercícios, ou com dieta, ou até com ajuda, muitas vezes, de remédios, sejam eles injetáveis ou não? Por exemplo, tem pessoas que conseguem perder até 40 quilos, por exemplo, de forma natural, com exercícios, né? Agora, existe um limite? Olha, a partir de tanto não é saudável, ou não é mais indicado que se faça uma cirurgia, ou não, ou para menos desse valor? Sim, hoje a gente tem critérios bem estabelecidos para o tratamento da obesidade, né? Então, a obesidade é quando tu tem o índice de massa corporal acima de 30, quer dizer, você fica com esse diagnóstico de obesidade. Até 25 é considerado o peso adequado para a altura. De 25 a 30 é o que a gente chama de sobrepeso. Então, rapidamente, os pacientes que têm indicação de tratamento com medicação para obesidade, a cirurgia eu já falei, são os pacientes que têm obesidade grau 1, que seria de 30 a 35, e os pacientes com sobrepeso a partir de 27,5, mas que já têm comorbidades, quer dizer, numa similaridade com o tratamento cirúrgico, né? Então, se você tem acima de 27,5 e tem diabetes, hipertensão, você já é um candidato a tratar com medicação. É um erro, e isso tem acontecido por causa da moda dessas medicações novas, tratar com medicação pessoas que têm IMC abaixo de 27,5. Eu ouço falar até que pessoas com IMC normal estão tomando remédio para de repente chegar no verão uma aparência melhor. Não se esqueçam que isso tem efeitos colaterais, não é uma coisa assim para ser feita dessa forma. Clariana, quando a gente fala em perder peso, a gente fala em repensar uma série de coisas, né? Entre elas o estilo de vida, entre elas a alimentação, enfim, uma série de coisas que nos cercam, né? Você pode contar um pouco pra gente, né, como é esse mundo e como esse mundo tem que ser adaptado depois, né, ou durante, ou até mesmo nesse processo antes? A gente precisa falar bastante da resistência que as pessoas têm em mudanças de hábitos, né? Então, existe uma questão do comportamento alimentar que deve ser analisado. Então, posso fazer a cirurgia, quero fazer a cirurgia, tenho vontade de fazer a cirurgia, mas eu quero realmente mudar de vida, me alimentar melhor, comer de forma melhor, mais variada, ter mais nutrientes no meu prato, fazer atividade física, ter bom consumo de água. Então, tudo isso engloba a mudança dos hábitos alimentares. Não basta só a pessoa ser adepta à medicação se ela é resistente à alimentação. Então, a gente sempre vai falar alimentação, né, doutor? Não existe remédio milagroso, não existe dieta da moda, dieta do verão. Existe uma dieta para a vida toda, uma reeducação que as pessoas precisam comer melhor. E comer comida de verdade, comida afetiva, comida que funciona, né? Comer bastante vegetais,
proteínas e aquilo que nos traz energia, que nos traz saúde e que nos mantém saciado por mais tempo. Então, as pessoas que precisam perder peso, elas precisam também se reeducarem, né? É um processo aí de várias mudanças de hábitos que vão realmente trazer melhoria na saúde dela. As pessoas têm muita resistência, né, à parte cirúrgica, mas elas não têm medo das doenças, das comorbidades que podem ter. Então, às vezes eu tenho medo de fazer a cirurgia, mas eu não tenho medo de ter um infarto. Às vezes eu tenho medo de fazer a cirurgia, mas eu não tenho medo de trombose, enfim. A cirurgia ela é muito mais segura, com certeza, do que todas as outras doenças que a obesidade carrega junto, né, doutor? Sem dúvida. Glenda, como foi para você esse processo de reeducação, né, após a cirurgia, então? A consciência ela já veio antes da cirurgia e eu já comecei a reeducação antes, então foi uma continuidade de tudo que havia sido começado, né? A cirurgia, ela traz essa possibilidade da gente conseguir comer quantidades menores, porque é uma cirurgia restritiva, o tamanho do estômago é menor, então, e a saciedade também, ela vem de uma forma mais rápida, né? Justamente por isso, os hormônios têm uma alteração ali também, e a gente sente mais saciedade. E com isso eu consegui trazer toda essa adaptação na minha alimentação, né? Inicialmente foi a dieta líquida para permitir a cicatrização do estômago, e quando eu tive a introdução da dieta normal, ela já veio com essa consciência, né? E tem também, além de toda a questão da consciência, tem essa nova relação com a comida, né? Essa relação psicológica também. E ter esse acompanhamento psicológico ajudou muito na introdução, na reintrodução e na adaptação da alimentação. Ajuda bastante, né? E todo esse tratamento de forma multidisciplinar, ele permite que a gente consiga manter, né, e fazer toda essa mudança no estilo de vida e que ela seja perene, né, porque eu acho que o mais difícil é a gente conseguir mudar hábitos, né, e mudar a rotina. Mas a reeducação alimentar, ela veio com essa consciência também, né, e me permitiu ter essa perda de tantos quilos e que eu mantenho até hoje. Então, não foi só na lua de mel, né, que o pessoal fala, que eu mantive essa questão da alimentação. Ela é contínua, então é para o resto da minha vida. Eu sou uma pessoa com obesidade em controle, eu estou emagrecida, né, eu perdi esse peso todo, mas eu continuo sendo uma pessoa com obesidade, para o resto da vida eu vou ser. Então, essa consciência da mudança na minha alimentação, ela é para o resto da minha vida. Então, eu sei que para o resto da vida eu preciso manter essa alteração toda que eu fiz, né? Então, desde o dia que eu fiz o contrato comigo mesma, que eu deitei lá na mesa no centro cirúrgico, eu fiz esse contrato comigo de que eu mudaria minha alimentação, mudaria os meus hábitos e levaria isso para o resto da minha vida. Então, é isso. É entender que é uma mudança para a vida mesmo. Clariana. Eu amei o que a Glenda falou por 5 vezes a palavra consciência. É isso que todos os pacientes que passam por essa cirurgia precisam ter, a consciência também alimentar. Nós somos seres humanos biopsicossociais, ou seja, a gente vem, né, da alimentação afetiva, a gente tem prazer em se alimentar, faz parte de um movimento social e cultural. Quem nunca, né, se reuniu com a família num domingo para almoçar, são momentos gostosos, alegres, prazerosos, mas a gente tem que trazer a consciência alimentar. Parabéns, Glenda, pelo seu resultado e por ter essa ciência da consciência alimentar na sua vida. Doutor, Obrigada. Com a Glenda, então, né, ela foi bem preparada, bem orientada, né, e bem consciente, inclusive, antes de se submeter a essa cirurgia. Mas não é difícil o número de pessoas que realmente não conseguem entender muito bem essa mudança depois, e daí a importância de um apoio tanto psicológico quanto psiquiátrico, até mesmo antes da pessoa realizar essa cirurgia, né? Porque muitas vezes a cabeça ainda funciona de uma forma e o estômago de outra, né? Sem dúvida, o preparo do paciente é fundamental. Independente de ser para cirurgia, ou ser tratamento com medicação, ou ser até uma orientação nutricional, claro que envolve todo o preparo multidisciplinar, com nutricional, psicológico, psiquiátrico, às vezes, como você falou.
para você ter um bom resultado. Eu queria lembrar que, sim, tratar a obesidade é difícil, não é fácil, infelizmente. É uma doença resistente, de difícil tratamento. Então, as pessoas vivem insucessos durante a sua vida, e isso é muito difícil para a pessoa, né? Então, eu queria até deixar uma mensagem aqui, assim, que as pessoas tratam a pessoa com obesidade, às vezes, como um fracassado, né? E isso é um erro. Eu tenho certeza disso hoje, porque é muito difícil você sair do grau de obesidade e ficar num grau de peso adequado para a sua altura, com uma saúde boa. É muito difícil, não é fácil. Só quem tem obesidade e se tratou sabe disso. Então, esse apoio multidisciplinar para qualquer tratamento para a obesidade é fundamental, porque a pessoa viveu geralmente, quase que 100% delas, fracassos na sua vida, nessas tentativas de perder peso, né? E às vezes muito mal orientadas também, né? A Clariana falou das dietas da moda. A gente sabe hoje que aquele famoso efeito sanfona é muito ruim para o paciente. Então, aquela coisa de ganhar e perder, acaba sendo pior, acaba dificultando mais um tratamento mais definitivo, entendeu? Então, fazer dieta da moda, eu também hoje, a Clariana pode falar melhor do que eu, acho que é muito ruim, porque você perde muito peso rápido, só que você não consegue manter. E isso é ruim para a sua manutenção do peso a longo prazo. Glenda, eu sei que você tem um tempo limitado conosco aqui no programa, então para poder finalizar a sua participação, quais as mudanças hoje que você percebe no seu dia a dia, realmente? Então, ao sair, ao levantar, sentar, nas suas costas você disse que você, né, tinha um problema, por exemplo. Quer dizer, tudo isso, né, essa perda desse peso, o que te acrescentou de saúde, de qualidade de vida no dia a dia? Bom, a minha vida hoje é outra, né? Eu já não andava mais, eu tinha muita dificuldade com a minha locomoção, eu tinha muita dificuldade com todo o meu dia a dia, né? Então, assim, era difícil caber nos lugares, porque nada é adaptado para pessoa com obesidade. Os assentos são pequenos, no avião você não cabe, então tudo isso torna muito difícil a vida de quem tem obesidade, né? E o emagrecimento, né, a perda de peso, ela trouxe muitos ganhos para mim de qualidade de vida, de disposição. Eu consigo hoje fazer várias coisas que eu não fazia, voltei a andar de patins, estou tocando bateria de novo. Então, assim, muitos ganhos, né, que são também psicológicos, né, porque isso melhora a nossa autoestima, melhora a nossa relação com as pessoas também, né, voltei a trabalhar. Então, assim, várias coisas voltaram a acontecer na minha vida e foi muito positivo para mim, e graças, né, a esse emagrecimento. Então, o emagrecimento, ele traz esses benefícios e traz também, melhora a questão até da nossa relação com o dinheiro, né? Porque a obesidade, ela traz um empobrecimento para as pessoas, né? E isso às vezes não é visto. As pessoas acabam perdendo possibilidades, não conseguem recolocação, não conseguem uma vida social melhor, deixam de sair, porque quando eu tinha que fazer compra, eu precisava daquele carrinho elétrico. Quando eu precisava ir ao shopping, eu precisava do carrinho elétrico porque eu não conseguia me locomover. Mesmo na minha casa, né, os apartamentos hoje eles são muito pequenos, são projetados muito menores, né? Então, eu não conseguia ter um box de vidro no meu banheiro porque eu não passaria pelo vão, né? Então, muitas coisas que, as dificuldades que eu tinha, eu deixei de ter. Então, isso os ganhos para a gente, e eu acho que tudo isso precisa ser pensado e revisado também, porque a pessoa com obesidade ela não pode ser excluída, ela não pode ser posta às margens, né, como a maioria vive. E então é tão importante que tenha um tratamento, que tenha um acompanhamento, para que tenha também esses ganhos, né, na qualidade de vida. Então, minha vida hoje está muito diferente do que foi há 2 anos.
E isso graças a todo esse processo, né? E todo esse emagrecimento. Glenda Cardoso, gostaria de agradecer demais a sua participação com a gente hoje, principalmente por ter compartilhado essa experiência de vida e esse relato. Foi muito esclarecedor, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Muito obrigada. Doutor, olha só, né? Quantas coisas importantes que a Glenda falou pra gente, que traz, né, essa reflexão, coisas que a maior parte das pessoas, de repente, não consegue nem pensar, né, no dia a dia. De repente, quando vê uma pessoa obesa, não consegue ter essa dimensão. Tem essa questão de quando a pessoa emagrece muito, como é o caso da Glenda, né, que perdeu 90 quilos, você olhar para uma cadeira, por exemplo, e você não se vê mais como você é, mas como você era. Ou seja, eu olho para uma cadeira, eu não sei que eu consigo sentar ali, porque eu não conseguia antes de perder esse peso, né? Ou passar por alguma porta ou em algum lugar. Isso acontece? Sim, acontece. As pessoas têm, às vezes, dificuldades de autoimagem, né? Até você se adaptar à sua nova imagem, às novas condições, isso pode acontecer. Por isso que também o acompanhamento psicológico, às vezes, dá apoio nessas situações, até a pessoa se colocar de novo nessa nova situação, né? Então, com certeza, é importante essa questão da autoimagem, né? E veja, outra coisa importante que a Glenda falou, a gente não tem noção das dificuldades que as pessoas com obesidade enfrentam, né? Quem não tem obesidade, precisa tomar muito cuidado quando pensa em fazer alguma brincadeira, alguma gozação, porque assim, as dificuldades são às vezes coisas muito simples, que a gente não tem nem ideia, como às vezes amarrar o sapato fica difícil, né? Você viu que ela falou entrar no box, quer dizer, você nem pensa nisso, né? Quando você não tem obesidade. Então, a gente precisa, como a gente está trabalhando aqui na data de prevenção da obesidade, eu acho que a conscientização é um dos passos fundamentais. Combater a obesidade, mas também combater o preconceito, né, doutor? Sem dúvida. Principalmente. Clariana, tem essa questão também, a gente estava falando dos remédios, dos malefícios dessas dietas da moda, né, que o pessoal faz, o doutor ainda deixou o alerta, né? Tem que tomar cuidado, porque você pode perder ali, mas o que isso vai te custar a longo prazo? Agora, por exemplo, o doutor trazia um dado para a gente também de quanto crianças hoje, filhos, né, que têm pais obesos, essa criança tem uma predisposição para ter uma obesidade também. Como isso é trabalhado? Quão importante é trabalhar essa questão nutricional? Claro, tem os casos das pessoas que querem perder peso, ou dos adultos, né, estamos falando, mas quão importante isso é ser trabalhado com as crianças, desde a base, para a gente evitar um problema futuro, né? Aí é prevenir realmente. Perfeito, é a prevenção. Primeiro que criança não faz dieta, né? Criança precisa ser inserido num ambiente que seja saudável. Então, pais obesos provavelmente terão filhos obesos, porque a oferta de alimentos mais energéticos é muito grande nessa família, né? E geralmente acompanhado com a inatividade física. Então, eu preciso ofertar verduras, legumes, tudo aquilo que é saudável para essa criança e movimentar essa criança, praticar atividades que ela goste para realmente se crescer de forma saudável e fazer a mudança no comportamento familiar. Não adianta a gente só pensar na criança e esquecer dos pais da criança, né? É muito comum a gente ver no consultório isso. Os pais obesos querem tratar os seus filhos, mas eles que precisam realmente se tratarem e, consequentemente, essa criança vai ser muito mais sadia. Então, criança não faz dieta, a criança só faz umas adequações aí de alimentos. Agora, em relação às dietas da moda, fujam, né? Qualquer tipo de restrição gera compulsão, gera exagero. Ninguém mantém essas dietas por muito tempo, né? Não é saudável, não faz bem ao nosso corpo e nem ao nosso emocional, né? Essas frustrações, repetidamente, elas geram muita compulsão. Então, o que acontece? Eu acabo perdendo o controle da minha alimentação de tão frustrada que eu fiquei com as dietas anteriores. Então, em vez de nós emagrecermos, a gente está ganhando peso. Então, não existe dieta, né, do verão, dieta da banana, dieta da sopa, existe dieta da vida. É uma questão aí de introduzir a alimentação saudável como hábito para sempre. Então, é a dieta que você consegue seguir, você, sua família, todas as pessoas ao seu redor, para sempre. Não é um momento. É para sempre.
Doutora, aí tem os problemas decorrentes da obesidade, né, que a gente tem que falar, e quanto mais cedo começa essa obesidade, então a gente está vendo isso, né, os números apontam para o número de crianças que têm tido sobrepeso e obesidade cada vez tem aumentado, aí vem com que, muito de encontro com o que a Clariana está falando, porque a criançada hoje não se mexe mais, se mexe muito pouco, fica muito em frente do celular, em frente ao computador, ao tablet. Come mal, né? Come mal, os pais com hábitos... pior. Exato, os pais com menos tempo, então, para fazer esses alimentos de mais qualidade, então mais fast foods, mais industrializados, mais, né? E aí, doutor, qual que é a decorrência disso tudo, né? Então, além do sobrepeso, claro, mas vai muito além disso. Olha, é assim, por isso que a gente fala que o desafio é muito grande. Você comentou antes aqui da gente começar que existem alguns projetos de lei aqui na Assembleia sobre educação nas escolas. Eu não tenho certeza absoluta, mas parece que Portugal tem um projeto bem sucedido com educação nas escolas, a educação alimentar, que pela primeira vez conseguiu, parece que, reduzir os níveis de obesidade nas crianças, né? Então, eu acho que assim, a gente está muito atrasado, né? Talvez esse projeto de lei já deveria ter sido votado aqui e aprovado, porque a gente tem que educar as crianças. As crianças levam a mensagem para casa. Talvez seja uma das formas da gente conseguir a criança levando a mensagem para os seus pais. Lembrando também que a dieta saudável, ela é desafiadora, porque assim, alguns alimentos são caros e cozinhar as pessoas não têm tempo, né? Então, também precisa pensar nisso, né? Formas da gente facilitar, talvez as crianças ficando mais tempo na escola, com dieta saudável na merenda escolar, alguma forma de auxiliar os pais, né? Então, eu acho que a discussão aqui na Assembleia é muito importante, mas o desafio é muito grande, porque a obesidade em adulto, até hoje, nenhum país do mundo conseguiu reduzir, ela só aumenta no mundo inteiro. Então, alguma coisa diferente tem que ser feita. Doutor, falando em política pública, pessoas com obesidade, né, ou todas essas doenças decorrentes de obesidade são muito caras para o Estado, são muito caras para o país. Não só pela doença em si, mas por tudo que é gerado, né? Como o SUS hoje, por exemplo, dá assistência a esses pacientes. É que, assim, aqui, não sei se eu posso fazer uma pequena crítica aos nossos políticos, mas não só aos políticos, há vários gestores, é que eles pensam muito, às vezes, no curto prazo, né? Quer dizer, uma ação de curto prazo, de repente, vai aparecer na mídia e tal, mas fato é que é o que você falou, com certeza a obesidade, na verdade já tem até números, né? É coisa de $1 trilhão o que vai custar a obesidade para os países no futuro próximo, porque diabetes é uma doença muito cara, hipertensão é uma doença muito cara, ter infarto, ter AVC, derrame, né, é muito caro. Então, assim, isso vai custar muito caro para os países. E o Brasil não é um país rico. Então, se ele não cuidar disso, de alguma forma, a gente vai pagar um preço. Não sei, a gente já conversou sobre isso acho que outras vezes, né? O SUS não tem nenhuma medicação aprovada para tratar a obesidade. Na verdade, é uma coisa até estranha, porque o SUS tem, o governo tem programas de nutrição, que eu não sei o quanto estão funcionando, e tem cirurgia bariátrica. Só que existe um hiato aí no meio, que nem medicações mais simples, mais baratas, se o paciente for no posto de saúde, ele não tem acesso, porque não existe disponibilidade, não tem aprovação para medicações para tratar a obesidade. Então, assim, a gente está muito atrasado. Inclusive medicações que podem ajudar a perda de peso inicial antes da cirurgia, né? Porque a gente sabe, doutor, que pelo SUS o tempo é grande, né, de espera. Então, às vezes, os pacientes ficam 2, 3, 5, até 10 anos. E se essa medicação tivesse acessibilidade a essas pessoas, né, tivesse o acesso, as pessoas poderiam estar perdendo peso enquanto isso, se tratando, se cuidando e diminuindo as comorbidades, sem dúvida. E também eu falo sempre da questão do acesso, né?
na rede periférica num todo, os vegetais é difícil chegar, né? Caminhões não passam, não tem feira livre, as pessoas, você vai no mercado, tem muitas bolachas, muitos produtos industrializados e faltam verduras, frutas e legumes. Então, a sociedade num todo é prejudicada em relação a isso, porque também é pouco ofertado alimento que faz bem. Então, quando a gente pensa numa alimentação cara, a gente pensa na sociedade como que a gente pode incrementar essa alimentação. O vegetal é barato, vegetal é fácil acesso, existem hortas comunitárias que podem ser feitas, a gente pode enriquecer as preparações num todo, as cascas, os talos, então faltam programas de, inclusive, consciência alimentar nesse ponto. Como que a gente pode fazer com que a alimentação seja mais barata, mais saudável e prática também, né? Com a correria do dia a dia, as pessoas não conseguem descascar, picar, ralar todos os dias seus vegetais, mas elas podem se organizar para comerem ao longo da semana, elas podem congelar refeições, elas podem fazer coisas que vão auxiliar ela no dia a dia e fugir aí dos deliveries, ultraprocessados e tantas outras coisas, né? Então, como o doutor disse, falando português, claro, o buraco é um pouco mais embaixo, né? A gente precisa conscientizar primeiro a base para depois sim falar de todos esses tratamentos maravilhosos que a gente tem. Clariana, para a gente já começar a se conduzir para o final, qual a importância desse tipo de campanhas como instituída agora por meio de uma lei estadual de conscientização ao Dia da Obesidade, celebrado no dia 11 de outubro? Tá. Sempre, né? Todas as informações são super bem-vindas, a população precisa entender, né, que a obesidade não a gente tem que evitar a gordofobia, né, esse preconceito com os obesos, mas também não pode cultivar, né, esse estigma que é saudável faz bem. A gente sabe que não são só os exames clínicos, né, mas parte de pulmão, coração, enfim, joelhos. A obesidade traz muitas doenças que precisam ser tratadas de alguma forma. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer a consciência para as pessoas. Não é uma questão de estética mais, é uma questão de saúde. Então, assim, a obesidade, sem dúvida, as doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Ou seja, a gente precisa se conscientizar que é doença, que traz malefícios e que precisa ser tratado da melhor forma possível. Então, comer bem, praticar atividade física, tomar bastante água, manter-se ativo e, principalmente, entender que é para a vida toda, né? A gente precisa se alimentar bem para a vida toda. Doutor. Acho que, assim, informação é fundamental, né? Inclusive, eu faço parte de uma ONG, que é a Obesidade Brasil, que tenta levar informação de boa qualidade para as pessoas sobre obesidade, sobre tratamento, sobre prevenção. Então, acho que informação é fundamental. Mas a gente não pode parar só na informação. Até porque existe muita informação ruim também, né? Isso é um dilema hoje, porque às vezes as coisas fáceis, entre aspas, né? Assim, é natural do ser humano, às vezes, buscar uma coisa que é mais fácil, né? A dieta da moda encaixa um pouco nisso, porque vende um pouco um milagre, né? E até o uso inadequado do remédio, dos remédios mais novos, também vende um pouco essa ideia, que é meio milagroso, né? E não é isso. Então, informação é fundamental, mas eu acho que a gente tem que trabalhar muito. Talvez a gente tenha que, se eu pudesse, de repente, sugerir, talvez começar pelas crianças, eventualmente, porque se a gente reduzir a obesidade infantil, a gente com certeza vai ter menos obesidade com adultos, né? Mas alguma coisa precisa ser feita, além de só informação. Ela é importante, mas não basta. Sem dúvida. Olha só, gostaria de agradecer demais a presença hoje aqui do Dr. Carlos Schiavon, médico bariátrico. Sempre um prazer recebê-lo aqui. O doutor já é nosso parceiro aqui de longa data. E também a nutricionista Clariana Colasso. Também já tive a oportunidade de conversar outras vezes. Sempre muito bem-vindos os dois aqui na Rede Alesp. Um prazer. E agradecemos demais também a sua companhia aqui no Alesp em Pauta de hoje. E até a próxima. Gostou dessa receita? Ela é maravilhosa, né? Então curta já essa postagem, se inscreva no canal e comente. Eu vou amar saber sua opinião.